E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Espero que seja um bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Passada essa primeira a prova, né, que a gente fez, nesse primeiro experimento de prova remota, né? Espero que tenha se saído bem. Acredito que sim, de forma geral, né? Mais simples, né? Praticamente uma prova com consulta. Então tem que obrigatoriamente ter saído bem, né? Na videoaula passada a gente começou a falar sobre o núcleo, né? Então a gente vem estudando citologia, né? Que é esse tema que a gente está vendo nessas últimas aulas. E nas aulas passadas a gente começou a discutir sobre a estrutura celular propriamente dita, né? Então, principalmente as estruturas internas da célula. Então a gente começou falando lá atrás sobre a membrana plasmática, a função da membrana plasmática, né? Tudo isso, transporte celular, estruturas que são externas à membrana plasmática. E nas últimas aulas a gente veio falando sobre as estruturas internas da célula, né? Então a gente começou a falar sobre as organelas, principalmente nas últimas aulas a gente falou sobre as organelas celulares, que são os órgãos da célula, né? Então organelas são os pequenos órgãos. E aí a gente começou a falar sobre essa estrutura, né, das organelas, suas funções. Então a gente foi estudando todas elas, a gente falou sobre os ribossomos, sobre as funções lá da síntese proteica dos ribossomos, falamos das mitocôndrias, dos retículos endoplasmáticos, o rugoso e o liso, falamos do complexo golgiense, dos lisossomos, dos peroxissomos, do citoesqueleto, dos centríolos, do que mais a gente falou? Das organelas que são comuns e exclusivas das células vegetais, né? Então falando lá dos plastídeos, né? Os cloroplastos, cromoplastos, falamos sobre o vacúolo da célula vegetal, já tinha falado sobre a parede celular formada à base de celulose, que é comum nas células dos vegetais, mas que ela não existe, essa parede celular não existe nos animais, né? Ela só existe nas células de vegetais das plantas, né? E nas células das algas também, né? Que muito provavelmente as algas verdes são o ancestral das plantas modernas que a gente conhece, né? Das plantas mais simples, como as briófitas, pteridófitas, por aí vai. Vocês vão lembrar do ensino fundamental, né? Essa parte aí dos seres vivos é segundo ano. Mas tudo isso é fundamental para que a gente consiga entender essas características da célula, né? Então, como eu falei para vocês na aula passada, o que precisa saber? Tem que saber as organelas e tem que saber suas funções, certo? Isso aí não tem como escapar disso. Ou seja, tem que lembrar o nome das organelas e tem que saber o nome quais são as funções. Então, tal organela serve para isso, né? Para poder conseguir extrapolar o conteúdo, ou seja, saber a função, o nome das organelas e conseguir extrapolar com questões que exigem um pouquinho mais do conhecimento. Ou seja, nem toda, como eu falei para vocês, nem toda questão vai dizer o nome da organela, qual é a função de tal organela, né? Às vezes ele vai contextualizar, né, falando de alguma condição, uma patologia, né, uma doença, ou tenta entrar na especificidade de nas células musculares, tipo, aí relacionar célula muscular, muita atividade, presença de mitocôndrias, mais ou menos mitocôndrias, para produzir energia, né? Então fazer esse tipo de relações, né? Porque, como eu falei, a gente falou da estrutura geral das células, né? Tipo, então, quais são as organelas gerais que a gente pode encontrar nas células? Então, nesse caso aí, eu falei especificamente dessas estruturas. E aí, se você sabe a organela, vocês vão conseguir extrapolar, né? Você sabe que no fígado tem a quebra do álcool, a desintoxicação a desintoxicação de várias substâncias tóxicas, né? Então, se tem isso no fígado, então significa que se o fígado faz isso, então as células do fígado muito provavelmente vão ter muito retículo endoplasmático liso, já que o retículo endoplasmático liso ele é responsável por ele tem essa função, né? Então ele tem essa propriedade. E aí a gente consegue extrapolar de várias formas. Na aula passada a gente começou a falar sobre o núcleo, que é a última estrutura celular que a gente falta a gente estudar, né? Antes da gente entrar no metabolismo celular, né? Ou seja, no funcionamento das células, provavelmente na divisão celular primeiro e depois entrar no metabolismo energético das células. Então, a última estrutura das células que a gente está estudando é o núcleo. Lembrando que o núcleo ele não é presente em todos os tipos de organismos, né? Apenas os organismos eucariontes a gente vai ter a presença do núcleo, né? Separando o material genético e outras estruturas nucleares dos demais componentes da célula, né? Então o núcleo ele separa o DNA, o nucleolo do citoplasma, né? Então ele vai ter as suas próprias características. Necessariamente, como eu falei com vocês também, nem todas as células
do mesmo organismo, elas vão ter a mesma estrutura, né? E aprendendo em núcleo, né? Então, por exemplo, a gente tem, geralmente o núcleo é uma estrutura central, né? Ela fica no centro da célula, circular, mas eu mostrei para vocês que tem algumas células que ela não obedece essa regra, né? Que o núcleo ele tem outras estruturas, ou, desculpe, outras formas, às vezes não está totalmente centralizado, né? Então até mostrei lá da célula glóbulos brancos, né? Se eu não me engano foram os neutrófilos, que o núcleo ele tem uma estrutura diferenciada, não é essa circular, e algumas células elas podem ser polinucleadas, né? Ou seja, ou multinucleadas, elas terem mais de um núcleo, que é o caso, por exemplo, das células musculares, né? Das células do tecido muscular esquelético, ou seja, as células e os músculos que estão ligados ao esqueleto humano, né? Muito relacionados à nossa movimentação. Tá? No caso delas, são células polinucleadas, ou seja, a gente tem a presença de vários núcleos na célula, né? Esse processo acontece por um processo de fusão celular. Então, algumas células se fusionam, seus citoplasmas se combinam e ela vai ter a presença de vários núcleos, né? Polinúcleos. E como a gente também tem a presença de células anucleadas, ou seja, células que não têm núcleo, que é o caso dos glóbulos vermelhos, que a gente chama que são as hemácias, né? Elas não têm núcleo, essas células elas têm no nosso sangue a função de fazer o transporte dos gases da respiração, né? Ela transporta o oxigênio pelo sangue, através do sangue, né? Pelo corpo, ela leva o oxigênio para todas as células e todas as estruturas do nosso corpo, e aí essa célula ela não tem um núcleo para ela ter um maior espaço, né? Ou seja, para abrir mais espaço para ela conseguir transportar mais oxigênio. E aí eu falei como consequência disso, né? A ausência do núcleo nas hemácias faz com que elas tenham uma vida curta se a gente comparar com outras células do nosso corpo, né? Então, mais ou menos a cada 180 dias, nosso corpo ele precisa estar renovando, ou seja, produzindo novas hemácias, porque essas, como elas não têm esse centro de comando, né? Que é o núcleo, então rapidamente elas param de funcionar, ou seja, tem a morte celular, né? A célula vai morrer, ela vai parar de funcionar em um determinado ponto, em um determinado momento, né? Mas, como eu falei, a gente tem essas células específicas que são sem núcleo, né? Mas de forma geral, que são exceções, né? De forma geral, todas as células do nosso corpo têm núcleo, apresentando núcleo. A hemácia é uma exceção, né? Como a gente sabe, biologia não é matemática, né? Ou seja, não é uma ciência exata. A gente sempre vai ter em tudo, vai ter algum conjunto de exceções, né? Mas, obviamente que os animais, né? Nós, como somos animais, somos todos classificados como eucariontes, né? Ou seja, nossas células têm a presença de núcleo de forma geral, com algumas exceções, como eu falei para você. Hoje vamos falar agora um pouco, né? Na aula passada eu citei as estruturas do núcleo, né? As partes que compõem o núcleo, mas eu não entrei em detalhes. Então, na aula de hoje eu vou falar sobre os componentes do núcleo celular, né? Eu vou falar sobre aquilo que forma o núcleo, o que tem dentro do núcleo, e especificar um pouquinho as funções e estruturas de cada uma dessas partes. Então vamos lá ver um pouquinho dessas estruturas, né? Então tá aqui o núcleo, né? Trouxe outra imagenzinha aqui para vocês poderem observar. Então, como eu já tinha falado para vocês, olha, o núcleo ele vai estar não inserido, mas em contato, conectado ao núcleo. A gente tem aqui em azul aqui, que é o retículo endoplasmático rugoso, né? Então o retículo endoplasmático rugoso é esse aqui, azul, roxinho claro, né? Esse azul aqui, ele é o retículo endoplasmático rugoso, né? Então ele fica conectado, né? Ligado, encostado ao envoltório nuclear, né? A carioteca. Então aqui a gente tem aqui o sistema, o retículo endoplasmático rugoso, né? E as cisternas, né? Essas estruturazinhas aí que vão fazer o transporte de substâncias pela célula, e também aqui as estruturas onde a gente vai ter os ribossomos aderidos, né? Então lembre lá que o retículo endoplasmático rugoso ele tem a função de produzir proteínas, né? E aqui ele está aqui, por isso que ele tem ribossomos, como ele tem ribossomos aderidos à sua superfície, por isso que ele produz proteínas. Então lembre lá que o retículo endoplasmático rugoso tem a função de produzir as proteínas, né? Então ele tem a função de realizar a síntese proteica, certo? Então
Geralmente a gente vai ter, então, trouxe essa outra imagem no vídeo aula passada, eu só trouxe a imagem só do núcleo, né? Aqui eu estou trazendo porque muitas vezes vem associado, ou seja, vem junto a imagem do núcleo associado ao retículo endoplasmático rugoso. Aí para vocês não acharem que isso é uma estrutura, se vocês se depararem com essa imagem em alguma questão, em alguma prova, vocês não acharem que o retículo endoplasmático rugoso é uma estrutura do núcleo, né? Estou trazendo aqui para mostrar para vocês. Às vezes eles vêm junto porque realmente nas células o retículo endoplasmático rugoso ele está aderido à carioteca, né? Ou seja, à membrana nuclear. Mas o retículo endoplasmático rugoso ele não é uma estrutura que compõe o núcleo, certo? Então, o que é que vai compor o núcleo das células? O que vai compor o núcleo das células é a carioteca, né? Ou o envelope nuclear, ou a membrana nuclear, né? Que é esse roxo, né? É porque esse aqui também é azul, meio roxo, né? Mas o roxo rosa escuro ali é o que a gente chama da carioteca. Vocês podem encontrar, pode se referir a ela como carioteca, pode se referir a ela como envoltório nuclear ou envelope nuclear, e também pode chamar de membrana do núcleo ou do núcleo propriamente dito, né? Então a gente vai ter a carioteca, a gente vai ter um complexos de poros, né, que vocês estão vendo aí, que são essas bolinhas na carioteca. Esses poros, né, são as aberturas que vão permitir a circulação de substâncias do interior do núcleo para o citoplasma e vice-versa, né? Temos o nucleolo, que é aquela concentração lá no centro, aquele roxo mais escurão, né? Rosa escuro, sei lá que cor é essa. E tem os filamentos de cromatina, certo? Vamos começar a falar sobre a carioteca, ou que a gente chama do envelope nuclear, né? Então, qual é a função? Vamos falar sobre a função e a estrutura da carioteca, né? Então, o núcleo, ele é delimitado pela carioteca, né? Então, que também é chamada de envelope nuclear. Então, a carioteca, ela vai ser, posso dizer que ela vai ser similar à membrana plasmática nesse sentido. Quanto a membrana plasmática, ela delimita a célula, né? Ou seja, ela determina o que está dentro da célula, o que está no meio intracelular e o que está no meio extracelular, ou seja, fora da célula. A carioteca vai fazer a mesma coisa, ela vai delimitar o núcleo, né? Então ela delimita o que é o núcleo, então ela vai determinar o que está dentro do núcleo, no meio intranuclear, e o que está no citoplasma, no meio extranuclear, levando o núcleo como referência. Então, por mais que vocês podem encontrar o termo, né, membrana nuclear, antigamente era muito utilizado, e vocês já podem encontrar em algumas questões se referindo, muitos cientistas e muitos autores eles defendem que esse termo ele deve ser evitado, porque a carioteca ela é uma estrutura complexa, né, e que na realidade ela é formada por duas membranas, que são justapostas, né? Ou seja, uma membrana que está acima da outra, que é diferente, por exemplo, da membrana plasmática. A membrana plasmática ela tem uma bicamada lipídica, né? Ou seja, ela tem dos fosfolipídios, né? No caso da membrana do núcleo, que não é o melhor termo, né, da carioteca, na verdade ela é formada por duas membranas, certo? Então, quando a gente se refere de membrana nuclear, dá a impressão de que a gente está se referindo como se ela fosse uma única membrana e uma estrutura mais simples, né? Ou seja, uma única membrana. E na verdade ela é formada por duas membranas, né? Então é por isso que deve se evitar. Alguns autores ainda utilizam, né? Mais antigos, né? Alguma bibliografia mais antiga, mas deve ser evitado justamente por essa característica de que ela na realidade, ela é uma estrutura muito mais complexa, né? Então ela é formada por essas duas membranas lipoproteicas, né? Similar da membrana plasmática, né? Formada por lipídios e proteínas, mas ela vai ser formada por uma membrana dupla, certo? Diferente da membrana plasmática, que é uma membrana única, que ela tem formada aquelas duas camadas de
Tem que tomar cuidado, porque quando se refere à membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada lipídica, né, de fosfolipídios. São duas camadas de fosfolipídios, mas não são duas camadas de membrana, ou seja, não é uma membrana sobre a outra, justaposta. No caso da carioteca, sim, você tem uma membrana sobreposta à outra. Então, são duas membranas, são duas camadas membranosas, certo? E ela é forrada internamente por uma lâmina de filamentos proteicos, né? Então ela é formada por essa dupla camada, essa dupla membrana de lipoproteínas, e ela é forrada internamente por filamentos de proteínas, certo? Então em determinados pontos da carioteca, as duas membranas elas se encontram, né? E elas se encontram e elas se fundem, né? Ou seja, elas são unificadas, originando os poros, através do quais, ou seja, pelos poros que a gente vai ter a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então todos esses pontos que a gente tem a presença do complexo de poros, dos poros, são pontos onde essas duas membranas que formam a carioteca, elas se fundem, elas se unificam e aí elas formam essa dupla camada, certo? Já a gente fala sobre esses poros, né? A membrana mais externa, que forma o núcleo, que forma a carioteca, na realidade, o núcleo é tudo, né? Que forma a carioteca, ela tem continuidade com a membrana com as membranas do retículo endoplasmático rugoso. Veja aqui nesses pontos aqui, olha, não sei se vocês conseguem ver que a membrana da carioteca, veja que ela meio que ela vem junto, veja que ela tem esse verdezinho, e quando ela chega nesses pontos de conexão com a membrana do retículo endoplasmático rugoso, elas meio que dão continuidade, né? Como se elas fossem fundidas, né? E, como eu falei, nesse retículo aí a gente tem esses ribossomos aderidos a essa superfície, né? Então, já a membrana mais interna da carioteca tem uma constituição que é química, né? Ligeiramente diferente da membrana externa. Então a gente tem essa diferençazinha aí, né? A membrana externa, por mais que as duas sejam lipoproteicas, mas elas têm diferenças nas proteínas e nos lipídios. Professor, eu preciso saber que lipoproteínas são essas? Não, isso aí não precisa. Você só precisa saber que existem essas diferenças químicas entre a membrana externa e a membrana interna. Mas não precisa saber a composição, não. Isso aí é demais, né? Existe também na membrana interna o que a gente chama da lâmina nuclear, né? Ela é aderida à membrana interna da carioteca e ela é constituída por vários filamentos, né? Uma rede de filamentos proteicos, e tem a função de dar suporte à carioteca. Ou seja, ela mantém, então essa lâmina nuclear que fica na parte interna da carioteca, associada à membrana interna, ela vai dar suporte à carioteca, né? Então ela vai manter essa sua forma, no caso esse formato circular, né? Além disso, essa lâmina nuclear fornece pontos de ancoragem aos cromossomos, organizados no interior da célula, ou seja, do núcleo. No caso, esses filamentos de cromatina, né? Ou seja, eles fixam essa cromatina em determinados pontos do núcleo, né? Então, como eu falei, já tinha falado, né? Só para a gente poder fechar essa parte da carioteca. A carioteca permite que o conteúdo nuclear seja quimicamente diferente, né, do citoplasma, do meio citoplasmático, que já tinha falado na aula passada. Então o interior é quimicamente distinto do exterior, do núcleo, né, da estrutura do citoplasma. Apenas algumas pequenas moléculas apolares têm passagem livre, ou seja, passam por difusão através da membrana fosfolipídica da carioteca. Outros tipos de substâncias, como moléculas polares, proteínas e RNA, entre outras substâncias, só podem entrar ou sair através dos poros, né? Então, substâncias apolares elas conseguem passar em qualquer ponto da membrana da carioteca, né? Mas substâncias polares, RNA, proteínas, outras substâncias maiores, elas só atravessam através dos poros, ou seja, elas só conseguem entrar e sair através do complexo dos poros, né? Estes poros nucleares, eles não são apenas aberturas, né? Ou seja, não são simples buracos. Cada um deles há uma complexa estrutura proteica. Então existe o que a gente chama de complexo de poro, ou seja, esses poros são formados por uma estrutura de conexões complexas de proteínas, certo? Que eles funcionam como uma válvula, né? Então, abrindo-se para dar passagem
e de determinados materiais, eles se fecham, ou seja, eles não são apenas canais, né? Eles têm a capacidade de abrir e fechar, ou seja, abrir para permitir que substâncias entrem ou saiam das células e fechar para que essas substâncias não passem, certo? Então esse complexo de poros ele é formado por diferentes tipos de proteína, né? E que vão selecionando de forma ativa o que entra e o que sai do núcleo, certo? Para isso eu preciso saber que proteínas são essas? Não, basta saber que esse complexo de poros não são apenas passagens, certo? Eles são sistemas muito mais ativos do que passivos, ou seja, não é apenas um buraco sem porta, na verdade é uma porta que abre e fecha ativamente de acordo com as necessidades nucleares, certo? De entrada ou saída de substâncias. Hoje em dia, já sabemos que as proteínas que atuam no núcleo, como enzimas que são responsáveis pela produção de DNA, de RNA, ele apresenta uma curta sequência de aminoácidos, ou seja, são proteínas simples, né? E elas vão dar esses sinais de reconhecimento nuclear que vão identificar essas estruturas e vão ser responsáveis pelo metabolismo do núcleo, né? Por toda essa estrutura nuclear. Então, ao reconhecer esses sinais, ela vai permitir que esses poros abram ou fechem de acordo com suas necessidades, né? As necessidades de produção. Então, substâncias que são produzidas no núcleo e devem atuar no citoplasma também apresentam sinais identificadores, né? Que fazem os poros abrir para deixá-la sair, né? Se acontecerem falhas no reconhecimento, né, desses tipos de sinais com o complexo de poro, pode ter consequências graves para a saúde das células e consequentemente, para a saúde desse determinado indivíduo envolvido, né? Como se tem um caso, né, que a gente chama uma condição que chama de talassemia, que é uma forma hereditária de anemia, né, que não está ligado, no caso, à nutrição. Ela está ligada a mais uma condição hereditária, herdada. Então, essa doença ela se caracteriza pela produção muito baixa de hemoglobina, né? Hemoglobina é o que deixa é a substância que é responsável pelo transporte do oxigênio lá dentro das hemácias, né? É a substância que dá cor ao sangue, por exemplo. Nosso sangue é vermelho por causa da concentração de hemoglobina. Então, como pode acontecer uma mutação, né, no gene que codifica a cadeia de polipeptídeos polipeptídica que forma a hemoglobina, as moléculas de RNA mensageiro, né, elas não possuem o sinal correto para poder sair, ou seja, junto lá a RNA mensageiro a gente vai ter lá a cadeiazinha simples de proteína que dá o sinal para o poro se abrir. Então, como ela tem esse erro nessa cadeia de proteínas, ela não consegue dar o sinal para o poro abrir, consequentemente o RNA mensageiro ele não consegue sair do núcleo. Se ele não consegue sair do núcleo, ele não consegue se direcionar para os ribossomos, para que o ribossomo faça a tradução daquela informação e tenha a produção de proteínas. Como eu mostrei lá que acontece nos ribossomos, quando eu estava falando lá nas organelas do ribossomo, né, que o RNA mensageiro passa pelo ribossomo e para cada trinca de códons, né, ele vai determinando que o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos para produzir a proteína. No caso, como esse RNA mensageiro e essa proteína que permitiria a abertura do poro, ele não consegue sair do núcleo, consequentemente o ribossomo ele não recebe esse RNA mensageiro com essa informação para a produção de hemoglobina e consequentemente o ribossomo não vai produzir hemoglobina e a pessoa vai ter essa condição, né? Certo? Essa é a anemia aí que a gente chama da talassemia, essa anemia genética, certo? Então, aí está um pouquinho sobre os complexos de poros. A gente tem aqui o filamento de cromatina. Esse filamento está vendo como se fosse esse bolo de cabelo aí. A cromatina, ela é o termo que é usado atualmente, né, para identificar o conjunto de filamentos né, presentes no núcleo, que são o que a gente chama dos cromossomos. Só que os cromossomos, eles só se formam a unidade de cromossomo quando a célula está em divisão celular. Então, por exemplo, nesse caso aqui, essa célula não estava em divisão celular. Então, esses filamentos de cromossomos, eles ficam assim embolados. A gente não consegue distinguir esses cromossomos quando a célula não está em divisão celular. Então, ela fica nesse formato aqui que a gente chama de cromatina. Certo? Então, cromatina e cromossomo é a mesma coisa. A diferença vai ser como é que essa estrutura
vai se encontrar dependendo do momento em que a célula está do seu momento de vida, por assim dizer, né? Então, cada cromossomo ele é um longo fio constituído por uma molécula de DNA. Então, que é o que a gente já estudou lá atrás dos ácidos nucleicos, que é o ácido desoxirribonucleico, e associado a diversos tipos de proteínas, que a gente vai ver mais para frente quando a gente falar dos cromossomos. Então, basicamente, cada fio de cromatina desse aí nada mais é do que um longo fio constituído por DNA, né? O termo cromatina, né, que significa cor, na verdade, né, ele vem do grego. Na verdade, ele recebeu esse nome porque nos princípios do estudo da citologia, na microscopia, né, se utilizava alguns corantes para tentar marcar algumas estruturas das células, e esse termo cromatina ele começou a ser usado lá em meados do século XIX, que ao tratar a célula, ou seja, a colocar algumas substâncias que fixava a cor em estruturas celulares, quando você botava certos tipos de corantes, corante que serve para usar para tingir roupa, né, tecido, os citologistas, né, ou seja, os cientistas que estudavam as células, eles descobriam que o material contido no núcleo celular corava-se de forma muito intensa, pegava bastante corante, e ele se destacava das outras estruturas da célula. Aí daí que foi chamar esse termo de cromatina, né? Porque quando eles colocavam o corantes de tecido mesmo, nos seus tratamentos de células, para estudar as células, essa estrutura aí do DNA, né? Ela pegava bastante esse corante e ela ficava bem destacada das outras estruturas celulares, né? Então, se a gente observar detalhadamente os núcleos tratados com corantes, né? Os histologistas eles percebiam que certas partes da cromatina elas se coravam de forma mais intensa, né? E outras menos, ou seja, ela não se corava a cromatina ela não se corava de forma uniforme, por igual. Algumas partes ficavam mais coradas e outras partes ficavam menos coradas, né? Então o que é que eles perceberam com isso? Que existiam áreas que eram mais condensadas, né? Ou seja, que tinham maior concentração, né? Como se fosse mais cabelo enrolado, né? Ou seja, maior concentração de cromatina condensada, né? E outras que a cromatina estava mais livre, menos condensada. Então eles começaram a chamar diferenciar essas partes que eram muito condensadas, que pegavam muito corante, das partes que pegavam pouco corante, né? Então eles começaram a chamar de heterocromatina, que essas partes onde tinha essa cromatina era muito condensada, e o resto do material genético que não pegava tanto corante, que era menos corado, eles chamavam de eucromatina. Hoje em dia a gente já sabe que existem diferenças na atividade dos genes dessas duas estruturas, né? Então os pontos onde tem eucromatina, ou seja, que o corante pega menos, que são menos condensados, são pontos onde tem genes ativos, onde os genes estão funcionando naquela célula. E nos pontos que tem a cromatina mais condensada, que pegava mais corante, ou seja, as regiões de heterocromatina são estruturas em que os genes estão inativos, né? Então, qual é a diferença disso? Todas as células do nosso corpo vão ter o mesmo material genético, certo? Vai ter o mesmo DNA. O que vai diferenciar? De acordo com a função das células, algumas partes vão ter genes ativos e outras partes vão ter genes inativos. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar a célula da nossa pele, por exemplo, em um neurônio, uma célula do tecido nervoso, a gente vai ver que o que vai diferenciar essas duas, uma das coisas que vão diferenciar no núcleo dessas duas células. A cromatina dos neurônios, ela vai ter pontos de eucromatina diferentes das células da pele, das células epiteliais. Então, por exemplo, nos neurônios a gente vai ter alguns pontos de DNA que estão ativos e outros que estão inativos. E se a gente comparar com esses pontos nas células da pele, por exemplo, na célula da pele a gente vai ter alguns pontos ativos que não estão ativos nos neurônios e alguns pontos inativos que estão ativos nos neurônios. Então a gente vai ter diferenças nisso, ou seja, o mesmo DNA que tem nos neurônios vai ter no tecido dos músculos, vai ter nas células hepáticas, né, do fígado, nas células do sangue. É o mesmo DNA. O que diferencia é que em determinadas células a gente vai ter eucromatinas e que em outras células elas vão estar em formato de heterocromatina, ou seja, em algumas células a gente tem alguns genes ativos
e outros genes inativos. E se a gente comparar com outras células do nosso corpo, alguns genes que são ativos nos neurônios vão estar inativos nessa outra célula, mas algumas partes ativas de genes ativos na célula da pele, por exemplo, vão estar inativas nos neurônios, certo? Então, os genes inativos são a heterocromatina, que tem cromatina muito condensada, e os genes ativos são os pontos de eocromatina, certo? Para chegar aqui no finalzinho, né, a gente vai ter o nucleolo. Então, o nucleolo, elas são massas densas, né? E muitas vezes arredondadas, presentes no núcleo, e elas não têm nenhuma membrana que envolve elas, certo? Elas são constituídos pela aglomeração de ribossomos. Então, na realidade, ela falando por vários ribossomos em processo de amadurecimento. Então, são ribossomos, podemos dizer que é um conglomerado de ribossomos juvenis, que quando eles vão se tornando maduros, eles vão migrando para o citoplasma, onde eles vão atuar na síntese de proteínas. Então, o nucleolo é formado por uma aglomeração de ribossomos jovens. A principal substância que constitui que constitui o ribossomo, esses ribossomos, é o RNA ribossômico, certo? Então, o que forma os ribossomos é o RNA ribossômico, que ele vai ser produzido por determinados pontos da cromatina, por cromossomos da cromatina, certo? Que a gente chama de cromossomos organizadores do núcleo. Então, tem partes dos cromossomos que vão ser responsáveis por produzir esse RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos, que vai formar o núcleo, certo? Então, e aí o núcleo ele vai estar associado a esses pontos específicos de cromossomos organizadores de núcleo. Um núcleo ele pode às vezes ter um ou dois nucleolos em cada núcleo, né? Nesse caso aí tem pode ter um ou dois. O núcleo é uma estrutura que ela é bastante dinâmica, né? Então, o cromossomo organizador do núcleo, ou seja, aquela parte da cromatina que é responsável pela produção de RNA ribossômico, que é responsável pela formação do núcleo, que é formado por esses ribossomos jovens que, quando amadurecem, vão para o citoplasma, ela produz continuamente, né, moléculas de RNA ribossômico, então ele está sempre produzindo essas moléculas de RNA ribossomos que vão se acumulando ao seu redor, né, e vão se associando a proteínas específicas para construir os ribossomos. Então, à medida que eles amadurecem, os ribossomos eles vão para o citoplasma, então eles saem através dos poros da carioteca e vão para o citoplasma. Então, isso quer dizer o quê? Que o núcleo nada mais é do que uma aglomeração dinâmica de partículas ribossomos, certo? Em formação, de ribossomos que estão em formação. Para fechar, né, o nucleoplasma ou a cariolinfa é a solução aquosa que envolve a cromatina, né, e o núcleo, ou seja, essa substância que vai estar preenchendo aí todo o interior do núcleo. Nela estão presentes diversos tipos de íons, de moléculas de ATP que o núcleo utiliza para desempenhar seu metabolismo, nucleolos, diversos tipos de enzimas e por aí vai. Certo? Então tá aí todos os componentes de todas as estruturas nucleares. Na próxima aula a gente vai se debruçar sobre a cromatina, sobre o cromossomo, falar um pouco sobre suas estruturas, como ele funciona, certo? Então fiquem bem, se cuidem e até a próxima videoaula. Tchau!